Depois veio a Isabela, também com uma palestra muito bacana, que falava da cromodinâmica quântica, né? Então, das cores no mundo subatômico. Então, a gente vai, vocês vão, quem tem acompanhado a gente, vai perceber que aqui eu vou falar de várias coisas que essas pessoas aqui já falaram, tá? E coisas correlatas, deixa eu fazer a propaganda da minha palestra, eu falei do projeto Sirius, aqui eu tenho vários colegas que estavam comigo na escola Sirius, né, no começo do ano. Então, o Sirius é um acelerador, mas é um acelerador de elétrons, tá? Mas, assim, tem coisas que são, que dá para a gente aproveitar, né? Tem a mesma estrutura, vamos dizer assim. E, recentemente, veio a professora Márcia, da USP, e que fez uma palestra muito legal sobre como a física nuclear, como a química também, tá? Ela pode ser utilizada para projetos de restauração de obras, tá? Então, tem coisas que de repente vocês acabem aproveitando de lá, tá? Bom, o que a gente faz no Masterclass do Sprace? A gente tem, em geral, ou para um dia ou para 2 dias, a gente aborda esses três tópicos que estão aqui embaixo, né? Então, a gente fala da estrutura elementar da matéria, fala dos aceleradores e das experiências e faz o exercício de introdução à análise de dados. E aí tem uma videoconferência com o CERN, tem demonstrações, tem várias outras coisas lá. Eu deixei aqui no fundo que a gente fez em fevereiro. Aliás, não foi em fevereiro, né? Foi em março, acho que está errado isso aqui. Mas, enfim, eu deixei aqui a agenda só para vocês terem ideia do que a gente faz. Isso tudo está na página do Sprace lá, se vocês quiserem olhar, tá? Então, eu vou falar, eu e a Isabela, a gente vai falar muito dessas coisas aqui, né? A gente vai falar do acelerador, vai falar do detector, vai falar das partículas. Então, eu vou colocar são mais figuras que eu tenho aqui para mostrar para vocês quem que são essas coisas, né? Então, o que é o LHC, que é o grande colisor de hadrons? O LHC é um acelerador que ele é o maior que a gente tem na atualidade, é cerca de 27 quilômetros de circunferência, né? Ele fica a 100 metros abaixo da superfície e fica na fronteira da França com a Suíça, tá? Aqui é que a gente coloca as partículas para acelerar. Na verdade, a gente coloca um feixe de partículas que vai de um lado, um feixe de partículas que vai do outro. Em algumas horas, eles colidem e a gente olha o que acontece, tá? O que tem lá embaixo da Terra? Lá embaixo da Terra tem, então, o túnel do LHC. Então, é aqui dentro, né, que tem, não é nesse espaço todo que os prótons vão, tá? Mas é um espaço menorzinho, mas é aqui dentro dessa estrutura, né, que é feita para que a gente tenha um vácuo perfeito, enfim, né, para ter a energia que a gente precisa para gerar as partículas que a gente quer observar. Então, aqui, vira e mexe, a gente olha fotos em que tem gente andando de bicicleta aqui, né? Quer dizer, como isso aqui tem uma extensão de 27 quilômetros, não dá para a gente ficar andando, né? Para arrumar de um canto para o outro, por exemplo. Então, os caras vão com uns carrinhos aqui, ou com umas bicicletas, é bem bacana. Isso aqui a gente não acessa, né? A menos que esteja tudo sem funcionar. E aí tem uma figura que aparece sempre, que é a do anel de colisão. Então, esse tipo de acelerador, o LHC, ele é um colisor, porque a gente coloca partículas que entram de um lado e partículas que entram do outro, elas vão colidir em algum ponto, e aí acontece alguma coisa que a gente vai observar. Então, isso daqui é uma ilustração artística do que são os rastros das partículas que aparecem como resultado dessas interações que acontecem ali. Aqui é uma vista aérea, né? Então, como eu falei para vocês, esse anel daqui, ele está a 100 metros abaixo da superfície, e aqui a gente tem os grandes experimentos que a gente chama do CERN, né? Aqui está o CMS, é uma figurinha do CMS, ops. Aqui o ALICE, o Atlas e o LHCb, tá? Essas coisas são como se fossem grandes microscópios, tá? Cada um deles quer examinar uma determinada física, cada um tem um grupo que participa, esses grupos em geral são muito grandes, são participações assim, internacionais, né? Então o pessoal, por exemplo, do IFT e da Federal do ABC também colabora aqui no CMS.
Tem um outro masterclass que é realizado na USP, por exemplo, eles são do Alice, né? Aí tem gente do Atlas lá no Rio, enfim, tá? Quer dizer, cada um tem a sua física e tem as suas coisas. Recentemente apareceu, não sei se vocês olharam alguma notícia aí deles terem encontrado um tetraquark, né? Com dois pares de quark e antiquark do tipo C. Isso foi encontrado por esse experimento aqui, enfim, tá? E tem outros também, né, além desses. Aqui a gente tem o CMS, então esse detector que aparece aqui, que eu falei que é um grande microscópio, que é o Compact Muon Solenoid, né, que a gente chama de CMS. Vou colocar umas fotinhos dele aqui quando ele estava sendo montado, né? Então aqui é para a gente olhar que ele tem uma estrutura de tipo uma sanfona, né, para conseguir fazer manutenção disso daqui, ele é separado, e isso aqui fecha na hora que a gente tem as partículas colidindo, né? Então aqui ele está aberto, aqui eles estavam montando o sistema de traços, né? E aqui é uma outra vista dele também. Tem umas fotos por aí que são bem bacanas dele. Eu queria que vocês prestassem atenção nas dimensões. O nome é Compact Muon Solenoid, né? Mas ele não é tão compacto assim, né? Ele é compacto perto do Atlas, por exemplo, né? Mas olha o tamanhinho dessa pessoa que está aqui frente a esse cara, tá? Então ele é bem grandinho. E tem toda uma estrutura que eu não me perguntem, porque eu não vou saber explicar. Quer dizer, não tem só físicos trabalhando aqui, né? Para esta coisa funcionar, a engenharia é muito pesada e, né, tem fibra ótica por tudo quanto é canto. Enfim, é uma obra gigantesca mesmo, tá? Bom, então esse é o detector com o qual a gente vai trabalhar, e o exercício do Masterclass olha para esse detector, né? Olha para as camadas, então assim, ele é dividido assim em fatias que eu falei que é para facilitar a manutenção, mas ele tem camadas, começando aqui de onde os prótons passam, né? E por onde as partículas vão espalhar, tá? E tem toda uma explicação para isso, né? Para ser desse jeito que está aí. Aqui também é uma ilustração artística da colisão, né, e dos rastros que podem aparecer na colisão, é meio isso que a gente vai ver no nosso exercício hoje, tá? A Isabela vai explicar isso para vocês. Aqui tem uma fatia do CMS, e aí, dependendo do tipo de partícula que a gente tiver, a gente vai ter um alcance, um rastro, né, uma trajetória diferente. Então, tem uma partícula que curva desse jeito, tem uma outra que curva desse, e por que é assim? Porque os campos magnéticos estão colocados de uma certa forma, e partículas carregadas, quando passam por campos magnéticos, elas encurvam a trajetória, tá? Então, é isso que a gente vai fazer no exercício de hoje. O que eu queria dizer para vocês é assim, não se preocupem, que parece tudo muito complicado, até é mesmo complicado, mas assim, o exercício que a gente vai fazer, vocês vão perceber que ele acaba sendo mecânico. Então, não saiam, não percam os próximos momentos, porque tudo vai dar certo. Essa coisa que eu estou falando de rastros, né? Quando a gente faz a ilustração artística, porque lá no detector a gente não vê a partícula passando. O que acontece é que ela vai passando pelos diferentes pontos do detector, né? E ela vai deixando marcas que os sensores vão captar e vão transformar para a gente poder estudar, tá? Aí tem o povo da computação que está aí também para dar um jeito da gente pegar esses dados. Mas essa coisa de olhar rastro de partícula, ela não é recente, né? Ela já é antiga. Então a gente podia ter emulsões fotográficas mesmo, que deixavam registrado, né, a passagem das partículas. A gente pode ter câmaras de nuvens, que a gente consegue observar o rastro da partícula, não fica registrado lá, mas a gente consegue observar. Se der tempo depois, eu mando um videozinho para vocês olharem, tá? Então, isso não é novo, né? Apesar do LHC ser uma coisa recente, essa coisa de procurar rastro de partículas não é nova, tá? Então, das questões eternas que a gente tem, né, da vida, uma delas é perguntar do que o mundo é feito, né? Então, do que as coisas são feitas, como é que elas são do jeito que são e por que são, né? Eu costumo colocar essa figura sempre no final da apresentação, mas agora eu resolvi colocar no começo, porque assim, ela é uma ilustração de como o universo evoluiu ao longo da vida, né?
do tempo que a gente está hoje aqui, ó. Então, para vocês darem uma olhada, né, na ordem de grandeza que a gente tem em anos, aqui a gente tem o começo de tudo, e aqui eu tenho uma coisa que tem a ordem de 10 a 9 anos, tá? A gente está nessa situação aqui, então. A gente observa as estruturas, a gente observa estruturas astronômicas, né? Então, galáxias, planetas. A gente sabe que essas coisas todas são formadas de moléculas, que as moléculas são formadas de átomos. Os átomos têm um núcleo e elétrons que giram em torno desse núcleo. A gente sabe que dentro do núcleo tem prótons e nêutrons, e hoje a gente sabe que esses prótons e nêutrons eles são formados por partículas menores, que são os quarks. Tá? Então, a gente vai falar dessas partículas que hoje a gente não consegue enxergar sozinhas. Né? Elas estavam aqui no começo, bem no comecinho do universo, soltas numa coisa que a gente chama de sopa de quarks e gluons, e depois elas começaram a se agrupar através de interações, e aí a gente foi chegando no que a gente tem hoje. Tá? Então, o que o LHC tenta fazer é reproduzir para conseguir acessar essas partículas. Né? E aqui é aquela história, né? São séculos que a gente vai passar sem falar muita coisa. Né? O que é uma pena, porque tem histórias muito boas, né? Para a gente sair da China lá, olha, em que os caras tinham a ideia de que 5 elementos podiam formar todo o universo, né? De alguma maneira, passando pelos gregos, passando pela história da procura do átomo, né? Quando eles imaginaram que tinha alguma coisa que fosse fundamental, até a gente conseguir olhar elementos químicos, né? Então conseguir perceber os prótons, os elétrons, formando todos os elementos químicos, e chegando no que a gente chama hoje de modelo padrão, que para a gente é o que tem de mais fundamental, é o que hoje nós conhecemos como mais fundamental na natureza. Tá? Esse meio aqui que eu deixei, essa coleção de partículas, a Isabela, no seminário dela, chegou a falar disso, né? Que em algum momento da história, muitas partículas apareceram, né? Então, quando Mendeleev conseguiu montar a tabela periódica, perceber que tinha algum padrão estabelecido aqui, as partículas começaram a aparecer, e aí era assim, né? Tinha o elétron, aí acharam o próton, depois acharam o nêutron. Então, as partículas foram sendo encontradas e, em alguma hora, aparecia um mundo de partículas e elas foram sendo estudadas. Hoje, a gente sabe que essas partículas elas são formadas por quarks. Né? Na época que elas apareceram, a gente não tinha ainda essa percepção. Mas hoje a gente sabe que é isso que acontece. Então, hoje, o que a gente tem de partículas elementares, elas estão nessa tabelinha daqui que eu vou descrever para vocês em seguida. Tá? Eu coloquei aquela escultura do pensador lá no começo, né, perguntando do que o mundo é feito. Então, o mundo ele é feito de partículas, e essas partículas elas interagem, e por causa dessas interações a gente está do jeito que está, né? A gente chegou no universo como ele é hoje. A gente conhece 4 interações fundamentais. Então, a força forte, a força fraca, força eletromagnética e força gravitacional. Aqui aparece a ordem de grandeza, então é assim, né? Se a força forte tivesse o valor de 1 newton, a força gravitacional valeria 10 a menos 40 newtons. Então, se a gente calculasse, por exemplo, para um determinado par de partículas, né, 2 quarks, a força forte e medisse 1 newton, e depois calculasse a força gravitacional entre elas, né, pegando a massa, etc., a gente ia ter uma ordem de grandeza dessa para a força gravitacional. Então, a força gravitacional, ela é a mais fraca de todas as interações. Embora a gente conheça muito bem, né, a ação da força gravitacional, mas ela é a mais fraca de todas as interações e ela não aparece no modelo padrão. Isso é uma coisa importante. O modelo padrão não consegue colocar a força gravitacional lá, tá? Por uma série de razões aí. Quais são as forças que aparecem lá no modelo padrão? A força forte, que é a força que une esses carinhas que são os quarks dentro dos prótons e dos nêutrons.
A força fraca, que é a que está associada aos bósons W e Z, que a gente vai falar hoje, que estão associados a alguns decaimentos, né? Então, quando o nêutron se transforma num próton, emite um elétron, e o neutrino ou antineutrino do elétron, é a força fraca que está mediando essa interação. E a força eletromagnética, que é uma força conhecida também, tá? Esse cartaz aqui é um cartaz que a gente gosta muito e que, em geral, a gente manda para as escolas e entrega quando tem o Masterclass de partículas. E ele mostra exatamente isso, né? Ele mostra as ordens de grandeza de algumas estruturas, né? Então, mostra a Terra, mostra o ser humano, e aí vai mostrando, né? Um átomo, a gente sabe que no átomo tem núcleo, no núcleo tem prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons aqui, eles estão desenhados com corzinha azul e amarela só para diferenciá-los, tá? Então, a cor deles aqui não é importante. A cor que interessa para a gente, e é aquela que a Isabela falou outro dia, é esta cor daqui, tá? É a cor dos quarks que aparecem aqui. Aconteceu alguma coisa com o meu mouse aqui, mas tudo bem. É a cor desses quarks que estão aqui. Então, esse azul e esse amarelo querem dizer nada. Tá? É só para diferenciar um próton de um nêutron. Tá? Então, o próton é aquele carinha que tem carga positiva, né? E que, apesar disso, fica junto com outros carinhas de carga positiva no núcleo. Quer dizer que tem uma força nuclear aí que é maior que a força eletromagnética e que faz eles ficarem juntos desse espaço tão pequenininho. Né? E o nêutron é aquela partícula que não tem carga. Essas partículas, que em alguma hora a gente achava que eram fundamentais, elas são formadas pelos quarks. E os quarks, sim, esses sim são coloridos. Não coloridos do jeito que a gente está acostumado a olhar, né? Com cor mesmo, mas eles têm um grau de liberdade que está associado a que a gente chama de cor, tá? É como se fosse a carga forte dessa interação. Quando é que esse modelo de quarks surgiu? Esse modelo de quarks, ele surgiu há muito tempo já, né? Ele é da década de 60, século passado, né? E depois ele veio vindo até hoje. Ele só foi fechado, a gente pode dizer, né, completamente, dentro desse modelo que a gente chama de modelo padrão, com a descoberta do bóson de Higgs em 2012. Então, vejam quanto tempo teve que passar para a gente poder ter certeza de que essas coisas daqui realmente valiam, né? Então, isso começou com uma ideia, né? Esses carinhas, então, por exemplo, isso aqui pode ser um próton, né? A gente fala que o próton ele é branco e essas partículas que estão lá dentro são os quarks. Essas partículas interagem uma com a outra através da força forte, né? Essa coisa parece uma coisa meio gosmenta aqui, é porque lembra a cola, né? Então, a partícula que faz a intermediação entre essas duas, para dizer se elas vão ficar juntas, né? E como elas vão ficar, é o gluon. E o gluon, o nome vem de glue, que é cola, né? Então, quer dizer que é uma força que cola essas duas partículas, de certa forma. Aí. Bom, quem que aparece na nossa tabelinha lá do modelo padrão? No modelo padrão, a gente tem partículas que são os leptons, né? Os leptons, o mais conhecido é o elétron, e tem outras partículas que são os quarks, tá? Então, naquela tabela do pôster de partículas, a gente tem quarks e leptons como constituintes elementares de tudo que a gente conhece no universo. Então, essas são partículas elementares. Os leptons, eles aparecem em gerações ou famílias, que a gente chama, né? Então, a gente tem a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. Então, se vocês olharem aqui, ó, vai aparecer o nome da partícula, que é o elétron, vai aparecer a massa da partícula. A massa está numa unidade de energia, mas lembra que a gente pode transformar, né, massa em energia? Lembra do E igual a mc quadrado? Então, onde tem massa, se eu multiplicar pelo quadrado da velocidade da luz, eu posso associar a uma energia. E essa medida daqui, o elétron-volt ou mega elétron-volt, ela é uma unidade de energia conveniente para a física de partículas, tá? A unidade que a gente usa no sistema internacional é o Joule. Tem um jeito de converter de Joule para elétron-volt, tá? Então, isso aqui representa a massa dessas partículas, e isso aqui representa a carga, tá? Em todas as tabelinhas que aparecerem, é isso que vai acontecer. A gente vai ter
carga, o nome, né, o símbolo, o nome, a carga e a massa. Aqui eu deixei indicado só a época que essas partículas foram descobertas. Infelizmente, a gente não consegue ficar falando disso, mas cada coisa dessa é legal, né? Estudar cada descoberta dessa é muito bacana, tá? O lepton mais conhecido é o elétron, então, e para cada lepton a gente tem um neutrino. O neutrino é aquela partícula que não tem carga, tem uma massa muito pequena. Houve um tempo até que as pessoas achavam que nem tinha massa, hoje a gente sabe que tem, mas ela é muito pequena. E cada lepton tem o seu neutrino. Então tem o elétron e o neutrino do elétron. Aí tem o míon, que é o primo mais gordinho do elétron, então a massa é maior, tá vendo? E aí tem o neutrino do míon. E depois tem o tal e o neutrino do tal. Então, cada vez que a gente passa uma família, a massa vai aumentando, tá? Então, para os leptons, as cargas são negativas, para os neutrinos, as cargas são iguais a zero. Além das partículas, a gente tem também as antipartículas, tá? Então, eu falo que aquela tabela lá aparecem 6 leptons e 6 quarks, mas na verdade é assim. A gente tem o elétron e tem o antielétron, que é o positron. A gente tem o míon e o antimíon. Né? Então, toda partícula tem a sua antipartícula. Tá? Isso já foi dito em alguns seminários aqui também. Né? Então, a gente tem matéria para tudo e antimatéria. As outras partículas que aparecem no modelo padrão são os quarks. Então, essas daqui são realmente elementares e formam prótons, nêutrons, cáons, pions, todas aquelas outras partículas que a Isabela falou que apareceram lá uma vez e que a gente chamava de zoo de partículas. É isso, né? Zoológico de partículas, né? Um monte de partículas novas. Elas são formadas por esses caras daqui. Na verdade, para a gente formar o universo, a gente basicamente precisa dessa primeira família daqui. Tá? Então, a gente tem quarks. E aí, prestem atenção que os nomes são muito originais, né? O quark up e o quark down, o quark charm e o strange, o top e o bottom. E aqui é a mesma coisa, né? Ó, a primeira família de quarks, segunda família, terceira família, tá? As massas vão aumentando quando a gente passa de uma família para outra, né? Então, o quark down, ele tem 4,7 megaelectronvolts de massa, né, de energia, o strange tem 96, tá? Então, assim, as massas vão aumentando e eles têm uma coisa esquisita que é esta carga daqui, ó. Isso aqui é a carga elétrica. Então, a carga elétrica do down é menos 1/3 da carga elétrica, da carga do elétron, né? Na verdade, assim, da carga elementar. Então, a carga do elétron é aquele 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? A carga do down é menos 1/3 desse 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, a gente fala menos 1/3 se referindo àquela carga elementar. E isso é uma coisa esquisita, porque a gente ensina, aliás, que a carga elétrica, né, quando a gente fala de eletricidade, magnetismo, lá no terceiro ano, que não existe carga elétrica fracionária, né? Que a gente tem sempre múltiplos inteiros da carga do elétron. Só que tem uma explicação para isso acontecer desse jeito, né? Primeiro, tudo funciona muito bem. Então, por exemplo, se eu pegar 2 carinhas desse aqui, ó, se eu pegar 2 quarks up, eu vou ter 2/3 mais 2/3, que dá 4/3. E eu pego um down, tem menos 1/3. Então, 4/3 menos 1/3 daria 3/3, que é uma vez a carga do elétron. Uma vez a carga do elétron é um próton. Por outro lado, se eu pegar 2 down e um up, eu vou ter menos 2/3 com mais 2/3, vai dar carga nula. Então, vai dar o nêutron. Quer dizer, olhando de fora, está tudo certo. Porque o nêutron e o próton, eles têm múltiplos inteiros da carga do elétron, né, no caso do nêutron. Mas esses carinhas daqui, eles têm carga elétrica fracionária. Isso não é um problema porque tem uma questão da teoria, que é o confinamento, que faz com que eles sempre fiquem juntos. Então, a gente não encontra os quarks separados, e aí, por conta disso, a gente pode tolerar essa história da carga elétrica fracionária, tá? A outra coisa esquisita, além da carga elétrica, é a cor. Então, essas partículas que estão no modelo padrão, elas são férmions. E os férmions, eu não posso ter 2 férmions iguais, com todas as características iguais, ocupando os mesmos lugares, tá?
Então, na hora de montar, por exemplo, partículas diferentes, né? Então, por exemplo, eu vou montar um próton. Eu pego 3 quarks, né? Esses carinhas aqui, eles são férmions, eles têm as características deles, né? Massa, spin, momento, enfim, tem as características carga, né, deles, e eles têm que ser agrupados de tal forma a dar um próton, por exemplo, tá? Só que o que acontece? Se eu tiver 2 quarks que são, para formar um próton, lembra, eu falei que eu precisava de 2 U's e um D. Então, se eu pegar 2 quarks U e um quark D, na hora que eu coloco 2 quarks U's iguaizinhos, eu vou falar, nossa, mas eles são férmions, e aí eu estou violando uma coisa que é o princípio de Pauli, que não permite que eles ficassem juntos aí. Então, a gente tem que dar um jeito de fazer eles ficarem juntos, mas assim, como assim, né? Aí eles inventaram, vamos dizer assim, ou fizeram com que aparecesse essa nova carga de cor que a gente chama. Então, quando eu coloco, por exemplo, um quark U azul e um quark U verde, eles já não são mais iguais. Se eu pegar 2 quarks e não tiver essa história da cor, eles não podem estar juntos aqui, se eu pegar 2 quarks do mesmo tipo, né? Agora, se eu falar assim, olha, um é verde e o outro é azul, pronto. Aí eu resolvi o problema porque eles já não são mais tão iguais assim. Então, essa cor e essa característica que dá o nome à teoria, né, a cromodinâmica quântica, ela apareceu para justificar o fato de que a gente tem férmions e esses férmions estão juntos e não poderiam estar. Porque existe um princípio que é o princípio de Pauli que diz que isso não poderia acontecer, tá? Tem toda uma historinha para explicar aqui, não vou perder muito tempo com isso, mas assim, do mesmo jeito que tem a cor, tem a anticor, né? E quando a gente mistura estruturas que têm 3 partículas coloridas, eu vou fazer analogia com as cores, né? Vermelho, azul e verde. Quando a gente combina essas 3 cores, elas dão branco. Então, quando eu tenho esse carinha daqui, ó, ele pode ser um próton, por exemplo, quando eu olho de fora, ele é branco. Então, os quarks são coloridos, mas o próton, ele é branco. Se eu quiser criar um antipróton, por exemplo, eu posso ter uma partícula que seja amarela, tem a cor, né? Amarela, ciano e magenta. Né? Então, eu vou ter os antiquarks, né, que eu tinha aqui, eu criei uma antipartícula, tá certo? Então, eu tenho essas estruturas que são formadas por 3 quarks, como os prótons, elas recebem o nome de baryons, e aí eu tenho essas outras, que são os mesons, e elas são formadas por 2 partículas, um par que é o quark e o antiquark. Então, quando eu pego um quark, por exemplo, eu pego um quark U vermelho, e eu pego um antiquark S ciano, a combinação desses caras daqui é branca. Porque o ciano, dá uma olhada, ó, se eu misturar o azul com o verde, a mistura dá ciano. O ciano é a anticor do vermelho. Então, quando eu coloco vermelho e antivermelho, a minha estrutura é branca, tá? E tudo funciona muito bem. Por que a gente está chamando agora, por que apareceu esse novo nome, né? Baryons e mesons? Esses caras, essas estruturas daqui, elas são as partículas que vão interagir através dessas outras que são formadas por um par quark e antiquark. Tá? Então, por exemplo, o próton, o nêutron, eles, dependendo do que a gente olha, a gente dá nomes diferentes. Se a gente quer falar da interação, a gente pode falar que eles são hadrons, porque eles interagem fortemente. Mas se eu quiser olhar, por exemplo, para outra característica, eu posso dizer que eles são baryons. Então, eu posso formar, quando eu tenho esses 3 grupinhos aqui, né, quando eu agrupo 3 partículas desse jeito, eu posso dizer que elas formam o que a gente chama de um báryon, e aí eu posso ter esse agrupamento que a gente chama de mesons. Então, acho que vocês vão me perguntar se pode ter 4 ou 5, pode, né? A gente pode ter outras estruturas, desde que elas são previstas, né? Algumas delas no modelo padrão, desde que a gente preserve essa coisa, né? Quando eu olho, a cor total tem que ser branca e a carga total tem que ser um múltiplo inteiro da carga do elétron, tá? E aí, a gente tem os bósons que a gente chama de intermediários, né? Intermediários, que são os bósons
responsáveis por fazer a interação entre as partículas e produzir as estruturas que a gente tem. Qual é o bóson mais conhecido? Né? O bóson mais conhecido é o fóton. Né? Então, o bóson ele tem spin inteiro, né? As partículas, os bósons têm spin inteiro, os férmions têm spin semi-inteiro. Então, o fóton, que é o mais conhecido, ele é a partícula que faz a interação eletromagnética existir. Então, a gente diz que quando um elétron, por exemplo, quando a gente olha um elétron e um próton e fala que eles estão interagindo, né, se eu pensar na lei de Coulomb, eu falar eles têm cargas opostas, então eles vão se atrair, é porque tem alguma coisa que está dizendo para um e para o outro, ó, pode se aproximar, né, porque eu estou fazendo essa mediação. Se eu pego duas cargas que são iguais, então 2 elétrons, eles vão se afastar, é como se um falasse para o outro assim, olha, eu tenho a mesma carga que você, sai de perto de mim, tá certo? Quem faz essa intermediação entre essas partículas é o fóton. Do mesmo jeito que o fóton faz isso, para a força eletromagnética, esses outros bósons fazem para as outras forças. Então, o bóson W e o bóson Z, eles fazem a intermediação para a força fraca, e o gluon, ele faz a intermediação para a força forte. Então, entre aqueles quarks, lembra lá quando eu olhava para os quarks dentro do próton e eu falei que tinha uma coisa que era uma cola, né? Essa troca e que faz os quarks ficarem juntos ali, ela é feita através deste carinha que está aqui, tá? E aí eles têm as características deles também. Então, o gama, o fóton, né, isso é um gama, tá? Não é um Y. O fóton e o gluon, eles têm carga elétrica e massa iguais a 0, né? Isso tem a ver com o alcance da interação, e enfim. Os Ws e os Zs, eles têm massas diferentes de 0, e eles têm o W. A gente tem W mais e W menos, então o positivo, né? Uma vez a carga do elétron e menos uma vez a carga do elétron, e tem os Zs que tem carga nula. Esses caras vão ser muito importantes para a gente daqui a pouco, tá? Além deles, tem a cereja do bolo, que é o bóson de Higgs. O bóson de Higgs, em algumas tabelas que vocês forem encontrar por aí, talvez ele nem apareça, porque, como eu disse, ele é recente, né, do ponto de vista de ciência, né? Ele foi confirmado em 2012. Ele é um bóson que é responsável por dar massa a todas as partículas, né? Então, a massa dele é desta ordem aqui, ó, 125, 126 megaelectronvolts. Ele era um problema não ser encontrado, porque se ele não fosse encontrado, a gente não tinha como explicar de que maneira essas partículas todas que a gente falou adquiriam massa. E, enfim, foi um grande desafio, foi uma grande felicidade quando ele apareceu, ele fechou o modelo padrão, tá? O modelo padrão, ele é descrito de uma maneira bem simplificada por uma expressão dessa daqui, que vira e mexe vocês vão encontrar nas camisetas dos professores de vocês, tá? Bom, apesar de tudo isso que a gente conhece, tem muitas questões que ainda estão em aberto, né? Então, assim, por que a gente tem uma assimetria entre matéria e antimatéria, né? Porque a gente imagina que elas foram criadas em condições praticamente iguais. Na verdade, a gente acha que teve um pouquinho menos de antimatéria, mas assim, por que o nosso mundo é um mundo de matéria, né? Por que isso aconteceu? Qual é a origem da massa? Por que a gente tem partículas que têm massas tão diferentes, apesar das vezes elas serem parecidas, né? Então, a gente olha para o elétron e para o míon, por que cada um tem aquela massa? Eu olho para o nêutron e para o próton, por que eles têm aquela massa exatamente? Né? Então, a gente não consegue explicar ainda com muita certeza esse mecanismo. E tem a tal da história da matéria escura e da energia escura, né? Que todo ano aparecem umas coisas novas aí, mas ainda é uma coisa desconhecida para a gente. Então, tudo que a gente conhece corresponde a cerca de 5% do que tem no universo. Todo o resto é matéria escura ou energia escura. A gente ainda tem que explicar isso. Então, gente, se vocês quiserem fazer física, tem muita coisa para ser descoberta ainda. Aqui eu tenho um resuminho, mas assim, eu acho que é desnecessário eu passar, porque eu já comi muito tempo. E aqui eu só deixei uma informação de onde vocês podem encontrar essa notícia que recentemente apareceu sobre
o Tetra Quark, na verdade, acho que já tinha até aparecido, mas agora apareceu um que tem pares de quark charme, né, que é um quark pesado. E aí tem nesse Instagram aqui no Panoramascast, tem coisas muito legais para vocês olharem lá. Então, eu só queria fazer uma propagandinha. Não tenho nada a ver com ele, mas eu achei bacana e queria deixar essa referência para vocês. Gente, obrigada. Eu acho que eu passei muito tempo que eu devia. Deixa eu desabilitar aqui.